Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui com mais um Saúde Pública em Foco. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Alexandra Boing, epidemiologista da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje vamos falar sobre o seguinte assunto: gripe aviária de alta patogenicidade em aves comerciais no Brasil. Então, acho que a primeira pergunta que sempre surge nessa situação é o que é, na verdade, a gripe aviária. Então, a primeira pergunta que causa bastante dúvida é o que é gripe aviária, o que é essa H5N1. Então, é importante todo mundo saber que é uma doença causada por um subtipo de vírus influenza, né, específico, que afeta principalmente as aves, mas que em casos raros pode também infectar seres humanos e outros mamíferos. Tá? É uma doença considerada de alta patogenicidade, tem grande capacidade de causar doença grave, morte, especialmente em aves, né? E o que acontece com as aves? Então, nas aves, principalmente nas aves domésticas, né, ou de granjas, né, galinhas, perus, o vírus H5N1 ele pode causar sintomas leves em algumas situações, mas geralmente se manifesta de uma forma aguda e letal. Então, você observa, né, entre os animais apatia, febre, diminuição da postura dos ovos, inchaço na cabeça, pescoço, pata, hemorragia nas mucosas, morte súbita, né, frequentemente afetando grandes quantidades de aves em pouco tempo. Então, a letalidade nas aves pode ultrapassar 90%, né? Então, por isso é uma doença considerada uma ameaça grave para a avicultura. Nos seres humanos, o contágio humano ele é raro, mas ele pode ocorrer sim. É importante todo mundo estar muito alerta, muito atento, tanto as pessoas que têm contato próximo com os animais, como também os profissionais de saúde. Então, especialmente esse contato direto, prolongado com aves doentes ou mortas, ou com superfícies contaminadas, né, por fezes, excreções respiratórias ou sangue desses animais, e aí pode ocorrer, sim, a doença. Então, em humanos, a infecção pode variar dentro de quadro leve até casos muito graves. Então, é importante estar sempre atento com febre alta acima de 38 graus, tosse, dor de garganta, falta de ar, dores musculares no corpo, e em alguns casos, pneumonia grave, né, falência respiratória. Então, a taxa de mortalidade também dos casos em humanos notificados de H5N1 é alta, é considerada alta, é cerca de 50%, mas é importante destacar que esses casos são muito raros, né? Mas na maioria das pessoas ele está relacionado diretamente com pessoas com exposição direta a aves infectadas, né? Como criadores, tratadores, os trabalhadores de granja. Então é muito importante, né, toda essa população tá atenta. E por que a gente está falando, né, da gripe aviária de alta patogenicidade no Brasil? Então, na última semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o primeiro caso de uma doença da doença em um sistema de avicultura comercial, mais especificamente numa granja de matrizes reprodutoras no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Então, isso é um marco significativo, porque até então o Brasil havia registrado o vírus, mas apenas em aves silvestres, e a confirmação, então, exigiu uma ativação imediata do Plano Nacional de Contingência para a Influenza Aviária, com ações coordenadas para conter e erradicar esse foco. Então, segundo o Ministério, todas as aves e ovos de propriedade já foram eliminados. Está em curso um processo rigoroso de limpeza, desinfecção das instalações, foram montadas barreiras sanitárias, né, que foram planejadas, 5 já estão funcionando para o bloqueio de trânsito de animais, além de 4 barreiras de desinfecção que também já estão operando. Além disso, nessa área ao redor da granja, o chamado do raio de 10 quilômetros, são feitas vistorias em ritmo acelerado, então na área mais próxima de 3 quilômetros, 29 das 30 propriedades rurais já foram vistoriadas, e na faixa de vigilância ampliada entre 3 e 10 quilômetros, já foram feitas inspeções em 238 propriedades do total de 510. Então, durante essas vistorias, apenas uma suspeita foi aberta em uma propriedade de subsistência, ou seja, que cria aves para o consumo próprio. Então, essa suspeita está sendo analisada, né, com toda atenção, mas não representa um risco para o comércio internacional, nem para a segurança dos alimentos. Então, as amostras já foram encaminhadas para o laboratório para as análises. É importante lembrar também que a gripe aviária ela não se transmite pelo consumo da carne e o
ou dos ovos de aves, né? E que todos os produtos inspecionados continuam seguros. Isso é uma grande preocupação que a população tem a partir do momento, principalmente que a China fechou o mercado para o Brasil, né, para os próximos 60 dias. Então, gera toda uma preocupação em relação ao consumo da carne e dos ovos dessas aves. Mas é importante, então, para a população saber que todos os produtos inspecionados continuam seguros, né? O risco de transmissão para humanos também é considerado muito baixo, restrito, quem tem contato realmente direto com aves infectadas, vivas ou mortas, e não pelo consumo da carne e pelos ovos, né, das aves. E agora, para as últimas atualizações mais recentes, até terça-feira, dia 20 de maio, ou seja, ontem, o Ministério da Agricultura está investigando mais 7 suspeitas da doença, sendo 2 em granjas comerciais e 5 em criações de subsistências ou em animais silvestres. Então, a investigação envolve propriedades no Rio Grande do Sul, Tocantins, Santa Catarina, Ceará e Pará, né? Então, é importante saber aqui em Santa Catarina e Pumirim, Santa Catarina, né? Uma granja comercial, então está sendo investigada desde o início da semana. Algumas suspeitas já foram descartadas, né? Em Triunfo, no Rio Grande do Sul, Grande Cardoso, Ceará, Nova Brasilândia de Mato Grosso, e o Ministério reforça que essas investigações são de rotina, elas precisam acontecer, principalmente numa situação de emergência zoosanitária, e a tendência é que com o sistema mais sensível, né, com essa vigilância maior, haja realmente mais notificações, mais casos suspeitos nos primeiros dias, que é um sinal positivo, pois indica que realmente tem uma vigilância ali funcionando, e a partir disso todos estão atentos para qualquer tipo de caso. Finalizando, é importante lembrar que o Brasil segue com uma estratégia de proteção da avicultura para a saúde pública. As medidas de contenção estão sendo aplicadas com rapidez. Até o momento, a doença segue sob controle, restrita a esses 2 focos que foram já confirmados, né, dessa granja comercial em Montenegro, e um caso que já era anterior em cisnes silvestres em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, e a gente vai continuar acompanhando aí todas essas informações ao longo desses dias, e qualquer atualização a gente volta com maiores informações para o grupo e para as pessoas que acompanham aqui o Desacato. Aqui.